prepare for a rude awakening. Um rude despertar com Michael Rood em Israel. As festas, profecias do Senhor, episódio 8, parte 2, Monte Moriá. Jerusalém foi destruída no ano 70 da Era Comum. E quando ela foi destruída, o muro de Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído e a parede ao redor do templo foi derrubada no chão. Muitos anos mais tarde, Sulemão Magnífico voltou e reconstruiu a parede. E em 1840 você sairia do que agora é chamado de o Portão de Damasco, direto para a estrada feita de terra, na qual tinha bastante metro de sujeira naquela época. Mas agora, quando você sai do Portão de Damasco, você tem que andar cerca de 6 a 9 metros para chegar à entrada atual, que agora todo o veículo e tráfego de pedestres passam ao redor dessa muralha, a muralha do lado norte da cidade de Jerusalém. E é aqui onde os edifícios são construídos. Na medida que vai saindo daquele portão, você olha para baixo, à sua direita, e lá é o único portão na cidade de Jerusalém que está sendo escavado até a sua fundação original no momento do templo de Herodes. Este era o portão que Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, passou no seu caminho para o local de execução. A maioria das ruas da cidade, que é chamada de Via Dolorosa, estão na realidade 6 a 9 metros acima do nível do que era no tempo do Messias. Basicamente, vemos agora que o que você está olhando agora é 9 metros de sujeira. Todos os edifícios construídos foram construídos em cima das várias vezes que Jerusalém foi destruída durante esse tempo. Mas nesse portão, enquanto você atravessa ele, você está andando nas próprias pedras que Yeshua andou, enquanto ele ia para o seu local de execução. Agora, no topo da montanha, que você vê aqui do lado esquerdo, existe agora um cemitério árabe, e ele é atualmente o topo mais alto no Monte Moriá. E foi nesta área, mostrando aqui, que o Ron Wyatt, que tinha acabado de filmar a travessia do Mar Vermelho, mostrando as partes da carruagem do exército de Faraó, que estão espalhadas por mais de 1 quilômetro no fundo do Mar Vermelho. Foi nessa filmagem que Ron ficou muito queimado pelo sol. Eles tiveram de parar de mergulhar e voltar para a cidade de Jerusalém. Lá eles tiveram de esperar mais 2 dias para pegar o avião de volta para a cidade, para a casa dele. Ele estava andando ao redor de onde essa seta vermelha mostra, enquanto ele andava nessa área com um empregado do departamento de equidades, ele disse que levantou o seu braço esquerdo e apontou em direção ao monte de lixo que estava até um gato morto em cima. E o Ron abriu sua boca e disse: ali está a caverna de Jeremias e lá está a Arca da Aliança. Então, ele disse que assim que ele falou isso, ele baixou o braço. Ele percebeu que o que ele falou era totalmente ridículo, porque ele estava andando junto com um arqueólogo profissional. E ele nunca nem mesmo pensou em procurar pela Arca da Aliança. Mas o que o homem disse, enquanto andava com ele, foi muito mais incrível. Ele disse: isso é maravilhoso. Nós te daremos a licença, acharemos um lugar para você morar, cuidaremos sua comida, cuidaremos sua roupa. Quando poderá começar? Ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele voltou para o seu trabalho de anestesista nos Estados Unidos e depois de 6 meses ele voltou para Jerusalém para começar a escavar a área. Levou anos de escavação, as escavações, mas essa é a área que tinha sido escavada e eles chegaram na área original da crucificação e muitas dessas coisas estão disponíveis para ver no vídeo. Aliás, há pouco tempo atrás eu encontrei com Jim Baker, que levou uma equipe de profissionais de filmagem com ele. Antes do desaparecimento da PTL, ele levou a equipe de filmagem com ele para a área de crucificação, gravou todas essas coisas, e espero que poderemos mostrar isso bem em breve. Agora eu quero dizer algo que aconteceu na primavera de 99, foi naquele ano que chovia na terra de Israel. Aliás, o nível da água do mar da Galileia estava bem abaixo do seu nível, simplesmente não chovia na terra de Israel nesse tempo. Mas enquanto não havia nenhuma chuva, no Monte do Templo havia 4 cisternas que foram esculpidas em pedras sólidas. Esses sistemas, ao mesmo tempo, tiveram águas desviadas para eles, de modo que as águas poderiam ser retiradas para o uso do monte do templo.
Mas o que aconteceu é que nessa época seca, de nenhuma chuva, as águas começaram a jorrar daquela cisterna em cima do monte do templo. Mas por quê? O que estava acontecendo? Eu recebi um telefonema de um dos fundadores do Instituto de Tesouros do Templo, me pedindo para ir à sua casa para discutir as coisas relativas à Arca da Aliança. Quando eu cheguei lá, conversamos bem tarde da noite. Ele começou falando algumas coisas relacionadas à arca e ele sabia que eu estava envolvido em alguma dessas coisas relacionadas à arca. Eu ensinava lá com a porta fechada, eu ensinava com as portas fechadas, a maioria das vezes ensinando as pessoas sobre essas coisas. E foi ele que disse muitos anos atrás que ele tinha sido enviado à Etiópia, porque ele, como um dos fundadores originais do Instituto do Templo, do Tesouro do Templo, ele tinha de saber, e o Instituto também queria saber, se a Arca da Aliança estava realmente na Etiópia. Eles achavam que era muito importante, muito improvável, que era muito improvável que a Arca não estaria lá. Mas o que eles fizeram, eles juntaram uma grande quantidade de dinheiro e ele foi para a Etiópia, pagando o caminho até o lugar ou igreja onde eles falavam que a Arca da Aliança se encontrava. Ele pagou um preço muito alto para entrar naquela igreja. Enquanto levaram ele até bem dentro do lugar e depois mostrou para ele a Arca da Aliança. Aí ele disse, onde está? E eles falaram, logo ali. Se você puder vê-la, então você verá. Mas se você não puder vê-la, então você não conseguirá vê-la. Enquanto ele olhava para nada. Aí ele disse, não é assim. Eu quero meu dinheiro de volta. E eles falaram, não. O que você vê é o que você vê. E aí ele ficou lá e percebeu que ele tinha pago um preço muito alto e que não havia nada lá. Mas isso não foi tão surpreendente, porque toda a lenda de que a Arca da Aliança estava na Etiópia vem da lenda de que o filho de Salomão, pela rainha de Sabá, rainha da Etiópia. A lenda diz que o filho de Salomão, que cresceu em Jerusalém, fez uma cópia da Arca da Aliança, mas você tem que lembrar disso, que o filho de Salomão nunca viu a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote via a Arca da Aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote não poderia vê-la, a não ser que ele tomasse uma panela de fogo cheia de incenso, de fumaça, e colocar perante a Arca da Aliança, para que essa fumaça levantasse e cobrisse a glória, senão ele ficaria cego ou até morto. E quando o sumo sacerdote saía, nunca houve registro nenhum que eles fizeram algum tipo de cópia da arca. Mesmo assim, o filho de Salomão fez uma cópia da Arca da Aliança. Ele entrou lá dentro do Santo dos Santos e depois pegou a arca verdadeira e levou até a Etiópia. Agora, o milagre incrível é que ele fez uma cópia tão boa que a glória do Senhor permaneceu sobre essa arca falsa por quase 500 anos. Então, ele fez uma cópia da arca que foi tão boa que tapeou o nosso próprio Deus. Se você acreditar nessa história, eu tenho uma ponte aqui para vender para vocês e eu tenho até um bom preço para te dar. Eu quero mostrar para você que o que tem sido achado e os detalhes dessas coisas, porque enquanto estávamos na sua casa, até tarde da noite, ele disse que houve pânico quando a água começou a jorrar dentro desse sistema de 4 cisternas. Eles não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. O que essa foto mostra é que eu tirei na manhã seguinte, quando levantei bem cedo e fui para o monte do templo, logo depois na hora muçulmana da oração. Eles criaram um sistema de tirar água dentro desses 4 sistemas e durante todo o dia bombaram, tirando a água para fora. Eles estavam também com medo que isso iria destruir a fundação da cúpula da rocha. O que aconteceu, você pode ver aqui no fundo a bomba sendo arrumada, o equipamento que trouxeram de manhã. E o Eduardo disse que, sem saber o que está acontecendo, os árabes sabiam que eles tinham colocado uns canos de água no monte do templo, há muitos anos atrás. Aí eles pensaram que talvez esse cano de água tinha rompido. Homens do Instituto do Tesouro do Templo escavaram nessa área, tirando foto dessa linha de água que tinha ido em uma linha reta, até que eles bateram nessas pedras enormes e tiveram de curvar ao redor das fundações de pedra. Com essas fotos, e já sabendo aonde a base do lado norte do Templo de Salomão estava, eles falaram que naquela hora eles poderiam medir com precisão e aí eles perceberam que a base do lado sul do Templo de Salomão
tinha sido descoberta e que a pedra antiga que fica embaixo da cúpula do Espírito, que você pode ver aqui, é onde está aquela linha vermelha, a pedra embaixo dali, no meio dos santos do templo de Salomão. Eu cheguei lá na manhã seguinte e comecei a fotografar. Eles me falaram que se eu entrasse na cúpula dos Espíritos, eles iriam me expulsar imediatamente. Então, o que eu fiz, bem de manhã, eu cheguei lá e fiquei bem dentro, lá no meio da cúpula. Dentro de poucos momentos, apareceu um árabe com muita raiva e disse, sai daí, sai daí. Eu olhei ao redor e disse, quem? Eu? Eu vou levar isso para muito tempo na minha vida. Ele veio de longe e recusava conversar comigo até a hora que eu saí de lá. Aí eu disse, por quê? O que é isso? Ele respondeu, você pode ler se quiser. Eu pensei que ele ia me dar alguns panfletos ou coisa parecida. Aí eu falei, aonde? Em livros? E ele me disse, sai daqui. Então saí, e dei uma volta muito grande e voltei para tirar fotos. Do lado direito aqui você vê a área aproximada dos canos de água e debaixo da cúpula dos Espíritos, é aqui onde a pedra enorme está debaixo dessa cúpula dos Espíritos. Essa está apontando diretamente com o portão da misericórdia. O portão de ouro, ou portão da misericórdia, logo embaixo e no meio, novamente, mostra a localização a respeito do templo de Salomão. E agora, enquanto olhamos para a mesma coisa, temos a cúpula e depois temos a linha reta que vai até o portão do leste, ou portão da misericórdia. É claro, o portão da misericórdia foi tampado e os árabes colocaram um cemitério lá para não deixar o Messias entrar pelo portão. Como se isso ia funcionar. Mas o templo de Herodes, na cúpula da rocha, está do lado sul do arco de Cotel, que é o muro das lamentações, ou a muralha. Então você vê aqui uma linha escura acima da linha vermelha que colocamos aqui. Você vê as pessoas tocando na parede e no chão lá. Você vê aqui a localização da cúpula da rocha, do lado sul. Foi aqui onde o templo de Herodes foi construído. Mas aqui está mostrando a localização do templo de Salomão, que fica do lado norte do arco de Cotel e norte da cúpula da rocha. E você vê aqui que tudo abaixo da linha vermelha está sobre cerca de 10 a 12 metros de sujeira ou escombros. A razão do porquê o templo de Salomão é tão importante é porque este é o local onde está a Arca da Aliança. Salomão construiu o templo para colocar a Arca da Aliança e você vai ver algumas coisas essa noite que estamos esperando 3.000 anos para entender. A Arca da Aliança é indiscutivelmente o objeto mais sagrado do planeta Terra. Nós temos sido avisados através das páginas das escrituras hebraicas que a Arca da Aliança não é para levar na brincadeira de jeito nenhum. Jeremias afirma que a Arca da Aliança não aparecerá novamente até a hora que o Messias estiver reinando em Jerusalém. Mas, até lá, a Arca vai continuar a manter grandes significados proféticos para os últimos dias. O que você vai aprender nos próximos episódios desse programa será a sua responsabilidade de lidar a respeito. O que você vê e ouvir vai mudar sua vida para sempre. Convidamos você a se juntar a nós novamente na próxima vez para o episódio 9 da série de 29 partes sobre as profecias da festa do Senhor, o grande segredo do Templo de Salomão e o esconderijo da Arca da Aliança. Eu sou Michael Rood, em Jerusalém, dando-lhe paz, shalom, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.